Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão, né, para falar do Joe Biden, do aborto, e por que teve católico votando nele nos Estados Unidos, se a igreja diz para não votar em candidatos pró aborto. Bom, isso é um assunto muito complexo, então se a sua mente é binária, né, ela só enxerga o preto e branco, você não vai entender isso. Eu recomendo que você volte para a terra plana, vá botar seu chapéu de alumínio e não me enche o saco, tá? Que aqui é para quem quer entender as coisas, né? Então vou contar todos os fatos históricos. É um negócio muito complexo. O Joe Biden, ele nesse assunto, ele também, como o Trump, eles vão e voltam sobre o aborto, tá? Então tudo começou com Roe versus Wade. Foi um caso, uma decisão histórica dos Estados Unidos em 1973 sobre a questão que o aborto se tornou constitucional. Esse caso, só para resumir, a mulher tinha muitos filhos, ela não queria ter o próximo filho, disse que ela foi estuprada, violentada, e ela queria abortar, o Estado não deixou, e o julgamento enrolou demais, e ela acabou tendo uma criança, graças a Deus, e essa criança foi dada para adoção. E aí entrou, né, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos e criou essa lei baseada na quarta emenda, tá? Para que a mulher fizesse aborto desde que o feto fosse considerado inviável. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, os links estão aqui na descrição embaixo. Então o que era o feto inviável em 73, quando a lei foi feita? Era assim, quando o médico, a criança estivesse formada dentro do útero, o coração da criança naquele, né, já estivesse formado, o médico ia botar lá, ver se o coração estava batendo. Isso é um exemplo, tá, de feto inviável. Se o coração da criança não estivesse batendo e fosse detectado que a criança estava morta, o feto era inviável, a mulher tinha o direito de abortar. Agora, se o feto fosse viável, ela não poderia fazer aborto, né? Muitos estados, porque lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei particular. Apesar de eles terem uma lei federal, tem as leis particulares, como a Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Dakota do Norte, né? Iowa. Se o coração da criança estiver batendo, não adianta, eles não vão liberar o aborto, tá? Então, o Biden, em 1973, quando ele era, né, ele foi contra isso na Suprema Corte. Ele disse que era um absurdo, né? A mulher não tinha direito exclusivo de dizer o que tinha que acontecer com o corpo dela. Isso em 1973. Quer dizer, até então ele era contra essa lei, né? Em 1981, no governo Reagan, tentaram derrubar essa lei e o Biden foi contra derrubar essa lei, né? Talvez porque ele tenha tido entendimento que uma criança morta não tem sentido a gestação. Então ele foi contra, né, derrubar a lei, né? Tem até um caso da Irlanda. A Irlanda, recente esse caso, né, da Clary Delson, que o feto dela foi dado, né, com um transtorno cromossômico. Ela pediu um aborto, essa criança, né, ia morrer dentro dela, né, ou assim que saísse. Já estava morta a criança, praticamente, segundo os médicos. E a Irlanda, né, não tinha essa lei de proteção e ela teve que levar essa gestação, né, até o final. E ela faz um relato disso no diário, que o link também está aqui na descrição, né? Então, o que para ela era um sonho virou um pesadelo, né? Que aquele filho que era tanta expectativa que ela guardasse, né, não tem nenhuma chance de deixar a maternidade, né? Falta a essa criança órgãos vitais. E a ciência não tem como reparar isso. Então, esse era o sentido da lei nos Estados Unidos até 1992, que aí entra a Planned Parenthood, né? Ela entrou com um pedido na Suprema Corte. E aí o que aconteceu? O entendimento de viabilidade fetal foi estendido, né? Antes era, se o médico botou lá, né, a criança já tem o corpo formado, tem o coração formado dentro do útero da mãe,
ele identificou que, né, que está morto, podia abortar, o Planned Parenthood, ele disse o seguinte: não, a criança tem que ter meios de sobreviver, mesmo que artificiais, fora do corpo da mãe. É uma gravidez de 8 meses, 7 meses, por exemplo, né, que a criança, né, dentro de um sistema artificial possa sobreviver. Abaixo disso, como ela não tem viabilidade de sobreviver, aí o aborto, né, eles conseguiram liberar o aborto. Né? Essa é a lei atual, né, que ela é completamente desumana, porque ela não está decidindo o que é vida, mas, né, se está vivo ou se está morto. Ela está dizendo o que é, onde começa a vida humana. Entenderam? Não é mais a viabilidade, né, e sim o que é a existência da vida humana. Entendo essa lei completamente errada. Né? O Biden, em 2006, né, isso foi em 1992 e 2006, ele não apoiou o financiamento federal para o aborto e ele continuava contra o aborto. Né? E ele já devia aí ser contra essa lei. Mas, ultimamente, né, mais recentemente, ele muda completamente, tá? E diz que os direitos reprodutivos são um direito constitucional. E, de fato, toda mulher deveria ter esse direito. Então, resumindo para você, o Biden ser a favor dessa lei, como ela é descrita hoje, é completamente anti os princípios católicos. Ele pode dizer que ele é católico, caramba, 4, mas esse é anti-princípio católico. Tá? No Brasil, só a título de curiosidade, tá? A viabilidade fetal, tá, só foi a partir de 30 de abril de 2012, tá? Quando o médico detectava que não havia, né, jeito daquela criança sobreviver, aí o aborto já entrou ali, né? Se bem que, cara, tá morto, pra mim não é aborto, desculpa, tá? Mas antigamente não era assim. É um assunto muito delicado, né? Então, o que acontece? Aqui tem uma coisa muito interessante, porque o Trump, ele era pró-aborto e depois ele se tornou contra o aborto, né? Então, a mensagem do Trump era dificultar o aborto ao extremo, tá? Enquanto o Biden era proteger os direitos da mulher, né? Então, são coisas assim, muito sinistras mesmo, né? Aqui, ó, em 99, tem uma entrevista do Donald Trump, né, que ele falou que ele era a favor do aborto, né? Em 2016, enquanto ele concorria à presidência, ele falou: sou contra, né? Ele até prometeu que ia derrubar a lei Roe, né? Mas isso não aconteceu, né? Então, né? Mas por que aconteceu, né, de católicos votarem no Biden, né? Aí vem um outro problema, que o mundo, a lei, né, e os nossos problemas não tem só o aborto. O Biden, ele é a favor do sistema gratuito de saúde, como é aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, tá, os planos de saúde são medonhos, tá? E o Trump, ele é a favor, tá, de acabar com isso, né? Aquilo que o Obama criou, de tentar fazer um plano de saúde que abrangesse os pobres, as pessoas que não pudessem pagar, o Trump foi contra. Então você tem um candidato que é pró-aborto, mas quer que você tenha uma qualidade de vida melhor. E você tem um candidato que é contra o aborto, mas depois que você nasce, que se dane. Entende como é que isso é uma das coisas que pesa na decisão da pessoa? Né? O Trump, ele lutou para tornar o acesso, né, as pessoas ao hospital, né,
não podiam pagar. O inferno, cara. Né? Então o que acontece? Só para vocês terem uma ideia do mínimo, para vocês entenderem. E aí o que acontece? Os eleitores católicos se viram nessa decisão, né? Em quem votar, né? Católicos pró-vida podem votar em Joe Biden? Isso foi uma discussão muito interessante que teve, né? E até abriu para 2 católicos. Eu vou botar aqui a opinião da pró-vida, né? Quer dizer, pró-vida não. Ela era contra o Biden, né? Ela é pró-vida, tá? O outro também que vai falar é pró-vida, mas ela era contra o Biden, né? E o outro é a favor do Biden. Então, a primeira coisa, né, que ela declara é que o Biden, né, vai tornar a lei Roe e Wade lei do país, né? Vai acabar com a política, né, que proíbe a destinação de dólares federais para programas de aborto no exterior. Tá? Ele vai contra a liberdade religiosa, que força, né, e freiras a incluir anticoncepcionais, né, nos seus planos de saúde, recomendar anticoncepcionais, né. Ela fala do silêncio do Biden, quando o Partido Republicano, o Biden é democrata, né, é extremamente flexível, favorável ao aborto, né, até o 9º mês de gravidez. Ainda tem essa, né. Então bota assim: Biden não é apenas descaradamente para o aborto. Os democratas estão empurrando a América em direção ao socialismo. Há uma ideologia que rouba almas, que sempre evidentemente leva ao totalitarismo, onde o governo presume se colocar no lugar de Deus, na vida dos cidadãos que ficam subservientes. É um dos argumentos que ela bota. Os socialistas veem a nossa igreja católica como inimigo a ser destruído, ou pelo menos ser silenciado e marginalizado. O Evangelho nos diz que o não nascido João Batista saltou no ventre, né, com a presença de Cristo, no ventre de Maria. Alguma dúvida que devemos honrar e respeitar essas vidas que ainda estão por nascer? Essa é a opinião, né, desta pessoa que é contra o Biden. O Thomas Gromer, né, ele primeiro, ele também é pró-vida, tá? Mas ele é a favor do Biden. E ele tem os argumentos dele. Ele primeiro cita a conferência dos bispos católicos dos Estados Unidos, né? E pega ensinamentos do Papa Francisco e Bento XVI, que os eleitores não se devem pautar por um só tema, tá? Embora possamos não votar em candidatos porque eles apoiam o aborto, podemos fazê-lo pela totalidade de suas opiniões, né? Porque a vida é sagrada. A Igreja Católica acredita que toda a vida humana, desde o momento da concepção até a morte, é sagrada. Cito São Tomás de Aquino, né, que ensinou que as leis devem refletir o consenso dos governadores, dos governados, para serem eficazes. Portanto, até que a grande maioria dos americanos se opõe ao aborto, os católicos não podem impor as nossas normas morais ao resto da sociedade, né? E ele fala que, por incrível que pareça, quando o Obama, né, ele lançou o sistema de saúde que o Biden quer voltar a implementar e que o Trump quer acabar, tá? No tempo do Obama, a taxa de aborto foi reduzida a 27%. Entendeu? Então, é só você comparar a qualidade de vida das pessoas. Você pega o governo Trump, segundo ele, né, você tem a pandemia, tem racismo, né, do governo Trump, grupos nazistas, retórica cheia de ódio, destruição ambiental, desrespeito pelos imigrantes, né?
negação a evidências científicas, incluindo o Covid-19, e fake news incessante. A lista é enorme. Então, gente, né, vejam bem, né, o Biden, né, apesar de ser católico, ele vai contra os ensinamentos católicos porque ele favorece o aborto e o casamento gay. E o Trump também vai contra o ensino católico no tratamento de imigrantes, sobre o racismo, sobre dizer a verdade, sobre o divórcio, né? Aliás, eu quero falar para vocês que o Trump, ele é só contra, tá, o aborto no caso da Lei Roe, porque se for, né, em caso de estupro ou em gravidez de risco, ele é a favor, né? O cuidado dos pobres, como eu já citei aqui, pobre que se dane, pobre que se exploda, né? Como diria até o Justo Veríssimo, né? Quem não sabe o que é o Justo Veríssimo, se informe, né? Lá no Chico Anísio. E o negócio ficou tão sério, tá, que os bispos, e está aí na descrição também do link, eles fizeram um documento formando consciência para a cidadania do fiel. É um chamado à responsabilidade política, os bispos católicos dos Estados Unidos, né? E eles falaram, olha, nenhum político, né, é provável que nenhum político seguisse a linha católica completamente. E que os católicos poderiam, no bem da consciência, decidir qual católico apoiar. De acordo com o documento, o católico não pode votar em candidato porque este apoia o direito ao aborto e o casamento gay. Mas o católico pode votar em um candidato que apoia o direito ao aborto e o casamento gay se achar que o outro candidato tem mais probabilidade de promover o que a igreja considera outros pecados graves contra a dignidade humana. Tá? Então, o que eles estão falando? Olha, vocês não têm que se focar só em uma coisa. Vocês têm que ver o que o outro candidato tem a dizer também. Qual dos dois promove, tá, pecados graves contra a dignidade humana, como racismo, maus tratos e outras coisas mais, né? Então, gente, foi uma coisa muito difícil, né? Então, o que acontece? Apesar de nos últimos tempos, né, os eleitores católicos se tornarem mais republicanos, o Trump, ele fez o favor de cagar o pau nisso, porque eles foram vendo tanta tragédia, né, que, cara, ficou inviável. É uma coisa que eu falo nos meus vídeos. Olha, não é porque o cara é contra aquilo, tá? Cuidado com esses caras que são contra o aborto, porque muitas das vezes eles ajudam o aborto, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Ou eles promovem outras coisas tão degradantes, tão contra o catolicismo, que a gente não pode se focar apenas no aborto. Nem tudo é preto e branco. Eu falo, é muito fácil ser santo no paraíso. Então, a gente tem que levar em consideração os compromissos, o caráter, a integridade, a capacidade do candidato influenciar em certas questões. É preciso a gente conhecer nossos candidatos e ver, né, o que eles propõem, se estão dentro, quais que estão mais dentro da realidade católica. Pode ser que quando você termine esse vídeo, você ainda continue contra o Biden. Eu, pessoalmente, eu acho que ele continuar apoiando o aborto e se chamar de católico, ele está fora da realidade católica. Eu espero que ele se converta. Mas você não pode fechar os olhos para toda a canalice que o Trump fez contra o Brasil, pelo menos. Gente, o cara roubou nossos respiradores. Se você acha que isso é digno católico, ele pegou crianças e botou em jaula. Se você acha que isso é digno e católico, ele quer que o pobre se dane, que o pobre não tenha acesso à saúde. Se você acha que isso é digno católico, beleza. Pra mim não é. Então, gente, é isso aí que eu queria falar, né?
Quem quiser ler todo, né, o texto aí dos bispos está aí na descrição, está em PDF, né? Por exemplo, o próprio Papa Francisco, né? O Papa Francisco, só para você ter uma ideia, ele era contra o Trump em algumas coisas. E ele também é contra o Biden quando o Biden aprova o aborto. Entendeu? Mas o cara, não, se o cara é contra o Trump, ele é de direita, ele é de esquerda, é comunista. Mas ele é a favor do Biden, ele é de esquerda, é comunista. Não é assim, o mundo não. Olha, desculpa, mas eu estou falando disso porque uma hora essa discussão vai parar aqui no Brasil. E eu acho que o brasileiro não está psicologicamente preparado para discutir essas coisas, sinceramente. Né? Então, né, vamos ler aí tudo aí, né? Deus abençoe vocês esse final de semana, né? Que a gente reflita as coisas como elas são e não como a gente quer que elas sejam. Então, botei todos os âmbitos aqui, o que eu sou contra e a favor de cada um, tá? E você acaba de decidir. É assim que se faz democraticamente. Você tem que ouvir os dois lados. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.